em Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 37, que diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Glória a Deus. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e ouvi o ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel, filho de Buzi, foi um dos profetas mais marcantes, tanto que até hoje ele é um dos mais conhecidos. Alguém que veio de uma família sacerdotal, mas que ele e a sua família acabaram sendo levados para cativo para a Babilônia, e depois de 5 anos que o Senhor o convocou. E nesse momento Ezequiel chegou até mesmo a enxergar querubins na hora do chamado dele. E o Senhor mandou Ezequiel anunciar juízo contra Israel, anunciar juízo contra nações estrangeiras, e muita coisa aconteceu até chegarmos em Ezequiel 37, que é a passagem mais icônica, a qual o Senhor levou o servo Ezequiel em visão até um vale cheio de ossos secos. Esses ossos estavam à mostra, porque infelizmente não tinha ninguém para poder sepultar aqueles ossos. E o Senhor perguntou: filho do homem, esses ossos podem voltar? E Ezequiel fala: Senhor, tu sabes. Então Deus deu uma ordem para que ele pudesse profetizar. E ele seguiu essa ordem, e os ossos voltaram à vida. Aquilo significou o levantamento de Israel novamente como uma nação, já que enquanto aqueles ossos estavam secos, representava a esperança de Israel naquele cativeiro. Ossos secos, sem vida, sem esperança. Mas o que eu vejo com essa passagem é que quando o poder do Senhor se manifesta, tudo muda. O que estava quebrado se conserta, o que estava caído se levanta, o que estava triste fica feliz. E nesta noite eu venho trazer 3 chaves para que todos nós possamos ser uma voz profética nesta geração. E a primeira chave é justamente ter fé. O que é fé? A certeza daquilo que você não vê, mas que você espera. Alguém que tem noção do peso de uma palavra que é liberada por um profeta? Aleluia. Alguém tem essa noção? Aleluia. Qualquer um aqui pode liberar uma palavra para que a sua família seja um grande exército de Deus. Aleluia. Qualquer um, mesmo que as pessoas ao redor não acreditem, mesmo que zombem, Glória a Deus. mesmo que não levem a sério. Sabe por quê? Porque o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Ele não compreende. Vamos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora,
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem lembra de quando o anjo foi até Abraão e falou: Abraão, você terá um filho, você será pai. E Sara, que estava ali escutando quietinha, ela riu. Talvez ela tenha pensado: como uma idosa como eu não vou ter filho? Como assim? Loucura. E o anjo até pergunta: por que você riu? E ela jurou de pé: não, anjo, eu não ri não. Naquele momento ela não compreendia as coisas do Espírito. Se Deus prometeu que eles seriam pais, eles de fato seriam pais, e foram. Veio Isaac depois. Aleluia. Talvez você fale: eu não vou profetizar por medo de rirem de mim, por medo de me acharem doido, ou até mesmo com medo do que vão falar. Mas a questão é que eles já falam de nós. Então só falta a sua parte, porque eles já estão falando, já estão ouvindo, mas só falta a sua parte. Aleluia. Independente de você profetizar ou não, eles já estão falando. Nós não temos fé de que a palavra do Senhor não volta vazia. Vamos lá, o que é a semente? Semente é a palavra de Deus. Quem é o semeador? É aquele que anuncia a palavra. Qual é o solo? O solo é o coração. E pode ser um solo bom, um solo duro, um solo dividido. Pode ser qualquer tipo de solo. Mas se Deus te deu uma palavra, então comece a enxergar como algo já palpável. Isso é fé. Eu costumo até dizer que profeta é aquele que está em uma estação à frente, de tanta fé que ele tem. Glória a Deus. Podemos até usar como, por exemplo, um estilista. O estilista, ele está na estação do inverno, mas já visualizou a coleção do verão já. Ou seja, ele já está uma estação à frente. Eita glória. A fé é assim mesmo, irmãos. Por quê? A fé, ela não limita a Deus, e nem Deus vai limitar a sua fé. Então você pode profetizar mesmo com toda a fé que você tem. Toda mesmo. Amém? Amém. Talvez você fale: nem vou profetizar, vai que não acontece. Irmão, se você entendeu o poder dínamo daquilo que o Senhor deixou nas suas mãos, você não consegue reter. Porque nós não somos represa, nós somos fontes. E nós vamos jorrar o fluir da glória que está sobre a nossa vida. E a segunda chave que eu trago para os irmãos nessa noite é ouvir a voz de Deus. Vamos ler Amós, capítulo 3, versículo 7. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amós, capítulo 3, versículo 7. Amém. E a palavra do Senhor diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os seus profetas. Glória. Ele só vai revelar coisas aos profetas. Mas para isso acontecer, o nosso coração tem que estar alinhado com o mover do Espírito Santo. Só assim que ele vai revelar. Vamos lá. Tem gente que mora no Brasil, mas não gosta do Brasil. Porém, e se o Espírito Santo falar no seu coração para você liberar uma palavra de bênção para este país, você vai ignorar?
vai obedecer? O que nós faremos? Irmãos, nós somos o argumento de Deus em favor dessa nação. A nossa nação, ela precisa, irmãos, de uma palavra Eita glória! de cura, uma palavra de restauração, uma palavra de salvação. Essa nação conta conosco e nós somos profetas. Então nós vamos liberar sim palavras para esta nação, irmãos. Sabe por quê? Tem pessoas que já estão sem esperança, pessoas que estão assim, a um fio de arrebentar. Então não vamos cortar esse fio, mas vamos conectá-las com Jesus Cristo. Mas para isso se faz necessário nós sabemos ouvir a voz de Deus. Eu creio que se eu falar, se eu perguntar aqui para qualquer um, quem já ouviu a voz de Deus, cada um aqui iria me contar a sua experiência. E foi assim com Samuel, ainda jovem. Samuel dormindo e ele ouve uma voz: Samuel, Samuel. E Samuel não sabe quem é, ele acha que é Eli e vai lá acordar Eli. Eis-me aqui, Senhor, me chamou? Eli falou: não te chamei, volta a dormir. Ele voltou a dormir e pela segunda vez: Samuel, Samuel. Então Samuel ouviu pela segunda vez. Só que aí Eli já percebeu que era o Senhor chamando. E ele deu uns comandos para Samuel. Ele falou: volte para o seu quarto e se você ouvir essa voz de novo, diga: Senhor, estou aqui, fale ao teu servo. E foi exatamente o que Samuel fez. Quando o Senhor chamou pela terceira vez, Samuel falou: dize, Senhor, eis aqui o teu servo. Então ele conseguiu perceber que era o Senhor falando com ele. Pondo em prática na nossa vida, embora ele seja um sumo sacerdote, eu vejo daqui como ele sendo um pastor instruindo a sua ovelha. Talvez a gente chegue aos pastores e fale: pastor, não estou ouvindo a voz de Deus, como que eu faço? Que voz é essa que está falando no meu coração, mas eu não sei quem é? E o pastor vai justamente instruir isso. Sabe por quê, irmãos? Porque infelizmente tem gente que não ouve a voz do pastor a quem vê, mas espera ouvir a voz de Deus a quem ele não vê. E os pastores não estão aqui de paraquedas. Eles são os anjos da igreja, são profetas. Então a gente pode sim contar com eles. Caso a gente muitas vezes tenha essa dúvida: que voz é essa que está falando comigo? O que é isso? Aleluia. Glória a Deus. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós nos sentimos capazes de poder fazer tudo o que Ele nos manda fazer, porque Ele já nos deu poder, já nos deu ousadia para isso. Aleluia. Porém, o Senhor, Ele não vai falar com gente omissa, porque o omisso, ele vai privar o seu irmão de viver algo da parte do Senhor. E uma árvore, ela é reconhecida pelos seus frutos. Aleluia. Porém, a árvore, ela não gera frutos para ela mesma, mas frutos para o seu próximo. Aleluia. E nós geramos frutos para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Assim como muitos profetas aqui já fizeram. Como, por exemplo, Elias. Ele orou e desceu fogo do céu até o altar. Eu fico imaginando a cena dos seguidores de Baal perplexos com aquilo. E algo que a gente pode ter certeza é que o inferno estava vendo e o diabo ficou endemoniado quando viu aquilo. Isso a gente pode ter certeza absoluta. Então fique na tua posição de filho, fique na tua posição de discípulo, na tua posição de profeta, porque se a gente não alimentar o inferno, ele morre de fome. Meu Deus. Rick Warren, ele diz o seguinte: a saúde de uma igreja
não deve ser avaliada apenas pelo número de pessoas que ficam sentadas nos cultos, mas principalmente pelo número de discípulos enviados durante a semana. Glória a Deus. Número de discípulos, número de profetas. Então chame a responsabilidade para si, pois o nome de Deus ele pode ser glorificado através da tua história, através da minha e da sua vida. Então por isso que quando um profeta ele se posiciona, ele não tem que ficar arranjando desculpas para não fazer, para não exercer a sua autoridade espiritual. Até porque quem é bom em dar desculpas é bom em mais nada, irmãos. Não é bom em mais nada. Ser fiel dá trabalho, mas é bom, vale a pena. Nós cantamos aqui que vale a pena, vai valer a pena, já valeu, já está valendo a pena, irmão. Já está. Deus pode te enviar para a pessoa mais incrédula do mundo, mas através da sua vida, essa pessoa vai ver o poder de Deus, vai ver que Deus consegue fazer o impossível se tornar possível, o improvável se tornar provável, e assim o nome dele pode ser glorificado. E isso é condicionado pela liberação de uma palavra que você der. Uma palavra. Então entenda que a maneira como você se posiciona vai influenciar diretamente naquilo que você vai receber da parte do Senhor. Amém? E a terceira e última chave é: libere palavras de bênção. Irmão, sem hipocrisia, nós muitas vezes liberamos palavras torpes no nosso dia. Mas será que nós temos liberado mais palavras torpes ou mais palavras de bênção? Ou porque a gente acha que palavra torpe é só palavrão. Não, palavra torpe é qualquer palavra que não edifica, palavras que justamente contaminam. Então, se eu contaminei alguém com uma palavra, isso significa que eu já estava contaminado antes dessa pessoa. E eu apenas passei para ela isso. Porque tudo que a gente verbaliza, tudo que a gente comunica, gera um pensamento. Esse pensamento vai gerar um sentimento. O sentimento vai gerar uma crença, boa ou ruim. E por fim, isso vai acabar gerando um comportamento também, bom ou ruim, dessa pessoa em relação a você. Glória a Deus. Talvez já amargura, muito ódio. Então a gente tem que tomar cuidado com essas imprudências verbais. Porque antes do Senhor te usar para mudar uma realidade externa, antes ele vai mudar a sua realidade interna, o seu coração. É nisso que ele vai trabalhar primeiro. E isso não é da noite para o dia. Isso leva tempo. Leva tempo porque nós não somos crente miojo. Nós não ficamos prontos em 3 minutos. O Senhor vai trabalhando, vai lapidando dia após dia. Então, as 3 palavras que eu deixo nessa noite, as 3 chaves, é justamente fé, ouvir a palavra de Deus e liberar palavras de Deus. E assim eu sou grato pela minha oportunidade, em nome de Jesus.